Vamos agora para a nossa última questão de matemática, a questão 5. Essa questão pode parecer difícil, mas não é. Vamos entender aqui o porquê. Uma sorveteria produz picolés de mesmo formato em 3 sabores diferentes: morango, abacaxi e caju. A produção de picolés em um determinado dia foi: de sabor morango, a sorveteria produziu 180, abacaxi 120, de caju 300. O dono da sorveteria agora precisa embalar o maior número de picolés possível em caixas com o mesmo sabor e a mesma quantidade em todas as caixas. Segundo as informações, a maior quantidade de picolés por caixa e a quantidade total de caixas usadas serão, respectivamente, iguais a... Muita informação, né? Talvez. Mas se você tiver aprendido a interpretar bem o texto e não esquecer de cada informação aqui, você vai conseguir responder com bastante facilidade. Vamos ver então. Primeira coisa, veja aí bem no meio. O dono da sorveteria ele precisa embalar o maior número possível de picolés. É o maior número, a maior quantidade dentro de caixas. Ele tem que colocar o máximo possível de picolés dentro de cada caixa. E ele também tem que colocar o mesmo sabor. Ele não pode misturar picolé de morango ou de abacaxi. Tá certo? Então, ele também tem que ter a mesma quantidade de picolé em todas as caixas. Então, essas 3 informações são importantes. O máximo possível de picolé, o maior número. Na mesma caixa tem que ter o mesmo picolé, somente o mesmo tipo de picolé, o mesmo sabor. E a quantidade em cada caixa tem que ser a mesma. Então, vamos ver aqui, segundo as informações, a maior quantidade de picolés por caixa e a quantidade total de caixas usadas serão, respectivamente, iguais a... Então, as alternativas vão nos dar 2 números. O primeiro é a maior quantidade de picolés por caixa. E o segundo é a quantidade de caixas que nós vamos, então, utilizar para embalar esses picolés. As alternativas que nós temos aqui, a primeira alternativa que vou considerar é a D. A D é a que tem a maior quantidade de picolés. 100 picolés que seriam colocados em 6 caixas. Será que essa alternativa está correta? Bem, é a maior quantidade. Nenhuma das outras alternativas que nós veremos terá mais picolé do que isso. Mas será que dá para colocar 100 picolés em 6 caixas, sem misturar o sabor, sem deixar vazia uma parte da caixa? Será que dá? Vamos ver aqui. Picolés de morango. Eu tenho 180 picolés de morango. Se eu colocar 100 picolés de morango em uma caixa, dá para colocar, não dá? Dá. Ok, mas vai sobrar quantos? Vai sobrar 80 picolés de morango. Eu posso colocar os 80 picolés de morango em outra caixa? Posso, mas não vai estar certo. Porque vai faltar 20 picolés para completar os 100. Porque tem que ter a mesma quantidade de picolés em todas as caixas e tem que ter o mesmo sabor. Eu não posso completar com 20 picolés de abacaxi, por exemplo. Então, a alternativa D não está correta. Não precisamos nem analisar o resto da questão. A outra alternativa é a alternativa C, 60 e 10. Será que eu posso colocar 60 picolés em cada caixa? E, ao mesmo tempo, essa seria a maior quantidade, colocando os mesmos tipos de picolé, os mesmos sabores, e também não misturando os sabores, ocupando a caixa completamente? Vamos ver aqui. 180 picolés de morango. 180 picolés. Se eu for dividir esses 180 picolés por 60, será que eu consigo, então, fechar caixas dessa maneira? 180 dividido por 60 dá, então, 3, certo? É 60 mais 60 mais 60. 60 mais 60, 120. Com mais 60, 180. Eu posso formar, então, 3 caixas de picolés de morango. Ok. Eu já tenho, então, até aí tudo bem. 3 caixas, né? Não passou ainda do limite, porque são 10 caixas. Vamos agora aqui para o sabor de abacaxi. 120 picolés de abacaxi.
Eu posso formar quantas caixas de 60 aqui? 2 caixas, né? 120 é, então, 60 com 60. Daí eu posso ter, então, 2 caixas de picolés de abacaxi. Ok, tudo certo. 2 caixas de abacaxi com 3 caixas de picolés de morango já dá 5 caixas. Só me resta mais 5 caixas, não é? Agora, então, eu tenho aqui 300 picolés de caju. Dentro de 300 picolés de caju, eu posso formar quantas caixas de 60 picolés de caju? Eu posso formar 5 caixas de picolé de caju, certo? Então, 5 caixas, porque 5 vezes 60 vai dar, então, 300. Tá certo? 5 vezes 60 dá 300. 60 mais 60, 120. Com mais 60, 180. Com mais 60, 240. Com mais 60, 300. Então, eu tenho 5 caixas de picolé de caju. Então, a resposta certa já vi que é essa daqui. A letra C, 60 picolés e 10 caixas de picolés. Sem misturar sabores. A maior quantidade possível. A letra, então, aqui correta é a C. Não pode ser a A, porque a A tem pouco picolé, 10. E também não pode ser a B, porque tem 30 picolés somente. Então, a resposta correta é a letra C. 60 picolés em cada caixa e 10 caixas.